AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou o gerente de marketing da Adapt. Nesse programa nós iremos discutir um pouquinho sobre diversidade no mercado de trabalho de TI. E para construir essa conversa com várias perspectivas e visões de mundo, desde o MEG, passando pelas EJs, até o mercado sênior de TI, eu estou aqui com 4 convidados, né? Primeiramente, Marcelo, diretor de cultura das Juniores. Fala galera, é um prazer estar aqui. Como já disseram aí, meu nome é Marcelo, estou aí como diretor de cultura e empreendedor aí nas Juniores esse ano, cuidando da formação de liderança, da comunicação. Sou pós-júnior da Arquipolis, né? Uma empresa júnior de arquitetura aqui do Espírito Santo. E lá dentro eu atuei sempre na área de comercial, ali, de vendas, fui diretor também em 2019. Então lidei muito com o cliente, passei por algumas coisinhas aí, a gente consegue conversar bastante hoje. Também estamos aqui com a Ariane, a pós-júnior da Adapt. E aí, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Me chamo Ariane, como já falaram. Hoje eu atuo como desenvolvedora mobile e estou trabalhando atualmente na DTI Digital. E diretamente de Salvador, estamos aqui com o Luiz. E aí, beleza? Eu sou o Luiz. Hoje eu trabalho como designer de produto no iFood, mas sou basicamente de Nomad desde 2014 nessa luta. Fui fundador e primeiro presidente da Titan Computação Inteligente, então vai ser legal trocar uma ideia sobre todo esse processo, desde o júnior até o sênior. Maravilhoso. Então, gente, para começar essa discussão de hoje, vamos ter um panorama geral de aonde que nós estamos situados, né? Na questão do MEG, na questão das empresas júniors. Marcelo, como que tá a situação do MEG atualmente na perspectiva de diversidade? Quando a gente fala sobre o MEG, né, eu acho que a gente consegue viver um movimento onde a gente vê muitos avanços, assim, né, onde quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente se compara ao mercado sênior, mas é claro que a gente ainda tem muito para andar. Principalmente quando a gente começa a olhar aonde estão essas pessoas, né, se as pessoas estão mais em cargos iniciais ou em cargos de liderança. Mas quando a gente olha para a grande massa, assim, né, de quem compõe o MEG hoje, olhando mais especificamente para o MEG Capixaba, ele é composto 54% de mulheres e 45% de pessoas negras, né? Então, quando a gente olha assim e se compara com o mercado sênior, a gente percebe que a gente tem um protagonismo e uma presença, né, de mulheres e de pessoas pretas maior do que a gente de fato vê no mercado, assim, né? Mas que se a gente está olhando e falando sobre proporcionalidade, né, ou seja, se a gente quer que o MEG realmente seja a cara do Brasil e represente o que o Brasil é, a gente ainda tem alguns passos aí para dar, principalmente quando a gente fala sobre protagonismo e presença de pessoas pretas, né? Além disso, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, por exemplo, assim, né, elas são basicamente assim, 5%. E quando a gente chega, né, para falar sobre diversidade, tangindo ali a comunidade LGBT, a gente começa a ter um outro panorama, né? A gente vive aí também uma questão sobre uma possível subnotificação, né? Uma vez que a gente sabe que o MEG ele é um movimento jovem, ele é um movimento universitário, e muitas das pessoas que estão dentro do MEG, elas também estão dentro desse processo, né? De se descobrir, de se entender. Então, a gente tem algumas hipóteses, né? De subnotificação, assim, né? Desses dados mesmo. Mas quando a gente olha para o MEG Brasil hoje, a gente tem 77% do MEG se identificando enquanto pessoas heterossexuais, né? Então, assim, a gente tem uma grande parcela do MEG aí que se identifica enquanto heterossexual, e a gente percebe que a presença LGBT dentro do MEG, ela ainda é muito pequena, né? Ela ainda precisa caminhar muitos passos. Então, mas aí tem aquela questão, né? Eu não sei se você concorda, que eu buscando algumas pesquisas para trazer nesse podcast, né? A maioria que eu achei foi na questão de gênero. Mulher e homem, né? Quem recebe mais, em qual posto de trabalho está trabalhando. Na questão de sexualidade e de raça, é bem complicado de você achar. Tá bem no início as pesquisas ainda. Então, por exemplo, eu tenho uma aqui a pesquisa salarial de programadores brasileiros 2020 e 2021, que foi realizada pelo Código Fonte. Ela pegou informações de 11.441 pessoas e notou que no mercado de TI no Brasil e de brasileiros que trabalham no exterior, apenas 5,9% são mulheres. E esse padrão ele diminui conforme o salário aumenta. Então quer dizer que o quê? Quanto mais aquele cargo está recebendo, menos presença feminina está presente lá.
E eu acho que isso conversa muito com o que você falou, que a questão de diversidade... Não adianta a gente discutir diversidade no sentido de, minha empresa tem que ser diversa, mas aí você pega, sei lá, toda a diversidade da empresa está nos cargos inferiores. Não tem nenhum gerente, nenhum diretor, nenhum CTO ou CEO da empresa com uma sexualidade que não seja heterossexual. Normalmente a gente cai naquele estereótipo, né, do homem branco hétero. Mas a gente tá aqui, né? Esse podcast, ele é muito interessante, porque ele é o podcast mais diverso que a gente já fez até agora, do AdaptCast. Então, a gente tem 4 pessoas que se enquadram no LGBT, 3 pessoas pretas e um não binário. Então, a gente consegue dar uma perspectiva a respeito do MEG e a respeito do mercado de trabalho que talvez possa sair daquele senso comum, né? Eu acho que isso pode compor, eu acho que isso representa... E a gente tem a Ariane e o Luiz aqui para realmente trazer as vivências deles, né? Eu queria saber de vocês que estão agora no mercado sênior de TI, né? Por que a diversidade do mercado de trabalho está sendo discutida atualmente? Porque eu imagino que quando vocês eram da EJ, isso não era muito pautado e agora está extremamente. Vocês acham que essa discussão está indo para o mercado sênior ou se ela está se mantendo nas EJs? Como que tá? Então, a perspectiva que eu tenho é muito baseada no que a gente está trazendo de metodologia e de estudo para o mercado sênior hoje, né? E mais ou menos em todas essas metodologias, o que a gente tem é a presença da necessidade de times diversos, porque eles trazem resultados melhores. É muito sobre a mentalidade de que times com pessoas diferentes, com mentalidades diferentes e com vivências diferentes, trazem perspectivas novas para o problema, e esse problema fica cada vez mais fácil de ser resolvido. Pessoas diversas têm ideias diversas, né? É muito isso. Elas têm vivências muito diferentes e essas vivências diferentes trazem soluções novas, sabe? Algo fora da caixa. O mercado ficou muito estagnado nas respostas padrões para problemas muito diferentes e que não estava resolvendo. Então, os times diversos, eles trazem essas soluções inovadoras. Eu acho que é exatamente isso que o Luiz falou. Na realidade, existem alguns estudos que falam sobre isso. E, às vezes, eu vejo algumas pessoas exaltando algumas empresas porque a empresa fez isso e aquilo. E, muitas vezes, a empresa tem esse interesse de trazer pessoas LGBT, pessoas negras para o time. Mas é o mercado de trabalho e a gente está falando de dinheiro. Então, as pessoas precisam ser incluídas, mas é porque também isso traz mais resultado para as empresas que estavam ali fechadas naquela caixinha, e aí estudos foram feitos, e aí agora eles percebem que há realmente, como eu posso dizer, eles têm um ganho com isso, de ter pessoas diversas nos times e pensamentos diversos. Existe um ganho de valor aí. Uhum. E Ariane, você estava na gestão 2016 da Adapt, né? Então quer dizer que você provavelmente já fez estágio, você já fez muitas entrevistas de emprego. E como você vê essa questão? Olha, falando da sexualidade, não é algo que geralmente surge numa entrevista de emprego. Então... Graças a Deus, né? Exatamente. É o mínimo, né? Exatamente. Mas sobre ser uma mulher negra, também nunca surgiu, mas por ser mulher, sim. Então tem alguns processos seletivos, algumas coisas que são para mulheres, que eu acho super legal e super válido, porque o mercado de TI, mesmo a quantidade de mulheres são muito pequenos. Então tem algumas empresas que de fato fazem essa busca completamente intencional de querer mais mulheres no time, e aí abrem processos seletivos especificamente para mulheres. Então é bem interessante isso. E tem outras empresas que, quando a gente já tem um tempo de mercado, a gente lida muito com empresas que dizem levantar uma bandeira, mas na realidade não levantam. Eles dizem que querem diversidade, que querem isso, não sei se para parecer bonito nas redes sociais, mas na verdade, não vamos falar nomes de empresas aqui, mas já trabalhei numa empresa que se dizia ser muito diversa, mas na realidade, no dia a dia ali, não era nada disso que eles falavam. Então, pelo mercado pedir isso, e muitas empresas se dizem diversas, mas no dia a dia lá você vê que, de fato, não é bem assim que funciona. Eu acho muito engraçado, assim, esse relato da Ariane, né, de ter vivido isso, no sentido de que eu acredito que tem muitas empresas que elas não entendem a fundo, né, o que é você de fato apoiar a diversidade e o que é você de fato estar aberto à diversidade, assim. Eu sinto, né, que tem muito esse sentimento, esse achismo de que apoiar a diversidade é uma coisa que você faz nas falas, é uma coisa que você faz em um post, quando na verdade é uma coisa que você tem que fazer no dia a dia, né? Você tem que moldar a cultura da empresa, né? Exatamente, né? Você tem que trabalhar tanto a inclusão dessas pessoas dentro da empresa,
E aí, de fato, se as pessoas estão entrando ou não, e se elas estão incluídas de fato, mas também a permanência dessas pessoas, né? Igual a Ariane falou, assim. De nada adiantou ela entrar em uma empresa se no final das contas ela não se sentiu, enfim, né, acolhida, não se sentiu bem naquele espaço. Então acho que para o mercado sênior, assim, a gente tem ouvido muito, né, essa discussão sobre diversidade fazer um boom mesmo, né, e tem muita gente falando sobre isso, mas eu acho que para muitas empresas ainda faltam um entendimento real, assim, né, sobre o que é tratar sobre esse tema. Diversidade de post, de fato, é uma coisa que acontece muito. E você olha de fora e, nossa, essa empresa é maravilhosa e tudo. E quando você tá lá dentro, você vê que as coisas não são bem assim. Então, eu até estava comentando com uma amiga que às vezes eu prefiro que a empresa não levante nenhuma bandeira. Porque quando ela levanta, você já vai achando que ali é um ambiente seguro para você. E quando você chega lá, não é bem assim que funciona. E a gente tá no mês da diversidade, né? Esse cast vai sair no dia 28. E, tipo assim, esse mês ele é dedicado a gente discutir esses temas e não se posicionar apenas nesse mês, né? Tem essa questão, porque você vê muitas marcas, né, muitas empresas fazendo processos seletivos, fazendo postagens sobre temáticas LGBTs nesse mês, igual acontece no mês da consciência negra, mas fica por aí, para nesse mês, e eles não mantêm essas políticas. As pessoas que entram nessas empresas, igual a Ariane comentou, elas vão pensando que é alguma coisa, e quando vê nessa questão de longo prazo, talvez não seja tão bom assim, talvez não tenha sido tão trabalhado assim. Luiz, você que trabalha no iFood, né, que é uma empresa multinacional, como você vê essa questão das políticas de diversidade do iFood? Como que funciona essa questão nos seus projetos, na sua equipe? Eu percebo que o iFood está buscando cada vez mais essa pauta da diversidade de forma real, sabe? Eles têm os eventos que falam além do mês. Então a gente está no mês da diversidade e aí a gente fala do evento que vai além do mês de junho. E quando a gente traz pautas de coisas como Orgulho Negro, que é um dos grupos que tem dentro do iFood, são pautas que são discutidas ao longo do ano. Quando a gente tem processos seletivos da Movely, né, que é a Rouge que tem um iFood, também tem processos seletivos voltados para isso e não só para completar vagas, que eu acho que é um dos negócios mais absurdos que tem. Quando você contrata por contratar, porque você tem que fazer um número, porque fica legal. Há uma intenção e um investimento naquilo, sabe? Para mim foi muito bárbaro quando eu entrei no processo seletivo no ano passado, comecei esse ano. E aí, o investimento que eles fazem, não só de curso, mas de mentoria, de aparelhagem, de fato, sabe? Tipo, há toda uma concentração nesse ponto de você se sentir bem, se sentir confortável e que você tem pessoas que são parecidas com você para você se apoiar. Talvez uma das coisas que mais faça falta, principalmente quando a gente fala de lideranças diversas, é esse alguém para você se apoiar, porque você não enxerga ninguém parecido com você naquela posição de liderança. É muito raro, né? A gente consegue contar sem dedo nenhum quantos presidentes negros, por exemplo, a gente teve no Brasil. Nem precisa ir tão longe assim, mano. É só você pegar, sabe, os CEOs de empresas unicórnios ou CEOs de grandes empresas. Você pega lá, é tudo o mesmo padrão. Exatamente. Então a gente tem essa falta de perspectiva, né, de você se enxergar como alguém parecido com aquela pessoa que está no cargo de liderança, ela atrasa muito, ela inibe muito essa vontade de querer mais. Então há toda essa perspectiva no iFood da gente trazer pessoas em cargos de liderança que são diversas. A gente tem um evento que eu acho incrível, que são as classes de desenvolvimento, e aí tem pautas maravilhosas com pessoas incríveis e pessoas diferentes, sabe? A gente tem, a Monja Coin falando num dia, e aí a gente tem o Geraldo Rufino, que é um cara fantástico, que eu recomendo absurdamente acompanhar. São pautas diferentes, com perspectivas diferentes, com vivências diferentes, para pessoas diferentes. Nós somos muitas pessoas no iFood, quase 5 mil. Então, há essa preocupação e eu acho, sabe, muito absurdo. Cara, assim, eu acho muito incrível ouvir essas coisas, sabe? Porque no final das contas, essa proposta mesmo, né, de você desenvolver as pessoas dentro do lugar que você tá, assim, né, enquanto empresa eu já acho incrível, assim, mas quando a gente olha pro tema da diversidade, assim, eu acho que ele é muito importante também, né? Porque, assim, no final das contas, quando você aprofunda a discussão sobre diversidade, assim, sobre como você vai incluir as pessoas e quem você vai incluir, às vezes você percebe que, cara, beleza, talvez eu tenha que me dispor a desenvolver mesmo essa pessoa que eu tô colocando pra dentro em alguns pontos, porque talvez essa pessoa não tenha tido certos acessos, né? E aí eu tô trazendo isso até porque, enfim, né?
trazendo aqui um recorte, assim, que faz parte da minha vida enquanto pessoa não binária, que é de pessoas trans, cara, tipo assim, 90% da população trans travesti no Brasil, ela tá fora do mercado de trabalho, sabe? Ela tá excluída do mercado de trabalho. Então, pensar, por exemplo, metodologias, enfim, formas de incluir essas pessoas, é pensar em desenvolver elas para isso, sabe? E fazer isso intencionalmente dentro das empresas. É porque quando você fala de quando você fala de contratar, igual a Ariane comentou, né? Contratar apenas mulheres para você aumentar a diversidade da empresa, eu acho que pode estar indo muito numa parte... A gente tá indo muito em cima da pirâmide, entende? A gente não se aprofunda tanto nessa discussão, igual o Marcelo trouxe, porque você tá pegando as pessoas que já estão querendo entrar na sua empresa, ou que já estão procurando o trabalho. Por exemplo, todo mundo aqui foi de EJ, todo mundo aqui passou pela universidade, você não tá indo naquela pessoa que ainda tá pensando se vale a pena entrar naquele curso, ou se ainda vale a pena entrar naquela EJ. Você já tá indo na pessoa que já se formou, que já tá procurando emprego numa empresa sênior, no caso aqui voltando para TI, né? Mas você já está focando naquele público específico. Então, eu acho que a gente trabalha muito a contratação e não a formação de pessoas ou a mudança de perspectivas. E não só da pessoa preta, da pessoa LGBT, do não binário, mas tipo, como o mercado é composto majoritariamente, né, por homem, branco, hétero, a gente, se não trabalhar eles também, meio que fica nesse ciclo, né? Porque as universidades vão ser compostas de TI, vão ser compostas mais por esse tipo de pessoa, que eles vão também para o mercado de trabalho, e aí uma nova pessoa vai ver o mercado de trabalho, vai ver a universidade e não vai se sentir acolhida, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Então é uma questão também a se falar. Amigo, total, assim, isso que você trouxe sobre a gente não se aprofundar tanto, é até um rolê meio gradual, né, assim, você vai vendo, assim, sempre que alguém começa a discutir diversidade, ela vai em busca daquilo que tá mais fácil para ela de alcançar, e à medida que, enfim, né, vão ocorrendo inclusão de novas pessoas, né, e permanência dessas novas pessoas, você vai ali olhando para outros focos, né, e outros grupos, e posso trazer isso até mesmo como experiência dentro das juniores, assim, né, eu sou a primeira pessoa trans em 13 anos de federação, assim, a trabalhar dentro da federação, no caso, né? Na Rede Capixaba já tivemos outras pessoas, muito antes de mim, inclusive, mas trabalhando diretamente na federação, eu sou a primeira pessoa, assim, e, cara, assim, eu nunca tinha visto as juniores enquanto federação fazer um recorte de pessoas trans, sabe? Tipo assim, quando olha pros dados, assim, então eu acho que é muito sobre isso mesmo, assim, né? A gente vai fazendo essas inclusões muito graduais também, né? Quem vai entrando, assim, vai puxando outras questões, puxando outras pessoas. Ariane, a empresa que você trabalha atualmente tem alguma política voltada para isso? Olha, não tem uma política, não tem nada escrito, acredito eu, talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quinta-feira, a gente teve um encontro das mulheres da DTI, e tipo assim, foi uma coisa incrível, as mulheres se reúnem como grupo de apoio. Tipo assim, as mulheres se reúnem, a empresa apoia isso, entendeu? Elas vão lá e contam vivências do que elas estão passando, ou como apoiar outras mulheres, ou coisas que aconteceram que... Teve um caso da menina que contou que ela foi muito machista com uma outra moça lá e tudo. Então, não sei se existe no papel algo escrito que deve ser feito, mas a empresa tem várias coisas desse tipo. Grupo de apoio para mulheres. Por exemplo, eu como LGBT, a minha Scrum Master também era. Então, tem toda... Aí chama para conversar, a gente bate um papo sobre a vida. Não é só sobre trabalho, sobre a vida, como é que as coisas estão. Então, eles tentam ter, de maneira geral, um time mais diverso. Numa das nossas retros que teve, acho que no mês passado, foi até levantado o ponto de por que tem poucas mulheres no nosso squad de maneira geral. Que em outros squads a quantidade de mulheres são maior e no nosso estava menor. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, o pessoal me manda mensagem perguntando: se tem alguma mulher para indicar? A gente tem uma vaga, alguma coisa. A DTI, eles trabalham muito com colaboração, acho que essa é a palavra. Então, quanto mais você colaborar, mais diverso é o meio em que a gente está vivendo. Então, eles fazem muito isso e eu vejo muito isso, tanto que eu nunca tinha participado desse grupo, porque eu falei, depois do horário é só pra falar mais de trabalho, entendeu? Eu não vi muito valor. E aí, a minha Scrum Master falou: Ariane, participa, sério, vamos participar. E eu participei, eu achei sensacional. E, tipo assim, as minas contando vivências absurdas, assim, a mina com 16 anos queria fazer faculdade, e os pais não apoiaram, ela teve que sair de casa, sem dinheiro, sem nada. E aí, é um ganho muito grande, porque por mais que a gente tente participar
participar de várias vivências, a gente acaba, querendo ou não, vivendo um pouco na nossa bolha e a gente não sabe da vivência de outras pessoas e do que elas passaram para chegar ali. E o mundo é muito diverso, né, gente? Por mais que a gente tá inserido num contexto de diversidade, mas existem tantas realidades que a gente desconhece que é incrível. Então a empresa procura muito isso e eles promovem esse tipo de coisa. Eles promovem aprendizado de maneira geral. Eu acho incrível que eles têm, assim, vamos fazer, tem alguém que sabe alguma coisa aqui e essa pessoa se dispõe a ensinar isso para qualquer outra pessoa da empresa e fazem reuniões com isso e levantam temas como esse. Eu acho incrível. E assim, o ambiente te permite muito ser quem você é. Por exemplo, eu, quando fui pro one-on-one com a minha Scrum Master, em momento nenhum eu senti receio de falar que eu era LGBT. Uhum. E eu já tive emprego que eu evitava ao máximo possível falar da minha vida pessoal, porque poderia chegar nesse assunto e eu sabia que os meus colegas de trabalho, todos homens, que toda daily tinha aquela piadinha, aquele tipo de coisa, iam acabar fazendo alguma brincadeira, alguma coisa preconceituosa, e eu tinha receio de falar da minha vida por causa disso. Então, você sabe muito bem quando você tá no ambiente, você se sente seguro pra falar quem você é e pra se expressar. Isso não tem preço. Vocês acham que startups são mais abertas nessa discussão do que empresas sêniores grandes e tal? Isso é muito debatível, sabe? Porque se você parar para analisar, provavelmente pensando em gênero e em raça, as pessoas que começam startups, que têm estruturas para começar startups, majoritariamente elas são pessoas brancas héteros cis. Eu acho que é muito difícil. Eu consigo contar aqui em Salvador, a gente tem 2 ou 3 iniciativas de pessoas pretas, voltadas inclusive para o público preto, né? Mas isso é muito raro. Então, talvez falte estrutura para startups, até porque elas, em geral, começam só com pessoas tendo ideias, e aí esses times talvez não sejam tão diversos quanto a gente gostaria que fosse. Já em empresas seniores, há uma galera voltada para isso, né? Há um time de people, um time de RH, gestão de pessoas. Há uma preocupação maior com isso e há uma estrutura maior para que isso seja posto em voga. Em startups, talvez isso surja de forma mais natural, mas acredito que seja raro de acontecer também. Então, mas talvez a pauta diversidade não seja uma pauta secundária, então, para essas empresas? Porque, igual você comentou, elas são fundadas com base em ideias, com base no o que você pode lucrar, o que você pode fazer para a sociedade, né? E depois você pensa como você lida com a questão da representatividade, da diversidade, como vocês veem essa questão? Pô, mas eu sempre entendo que diversidade não é uma questão só de uma área da empresa, eu acho que tem que ser cultura, sabe? E partindo muito da perspectiva de empresa júnior, quando eu comecei a entender o que era o MEG, e isso já tem muito tempo, 2014, a parada que mais me incomodava era essa coisa do movimento ser extremamente branco, hétero, cis, elitista, ainda mais porque eu era de um curso de engenharia, que já é majoritariamente branco, hétero, cis também. Então a gente não tinha muito essa dificuldade de aceitar, de me sentir confortável, e muito da minha prioridade na época, quando eu estava fundando, era de criar um espaço confortável para as pessoas. E aí, na Titã, em algum momento, eu estava muito contente, muito pleno, porque a gente tinha uma empresa, na minha perspectiva, muito diversa, né? Nós somos uma empresa de engenharia de computação e a gente conseguia, o que era incrível, já ter mais de 50% das pessoas da J negras. A gente tinha uma participação LGBT que era o dobro do que a gente tinha no curso, mas a gente não tinha muitas mulheres. E aí, na minha perspectiva, enquanto presidente, na época, pra mim, tava incrível, porque era uma dor que não era... Eu sentia que não era preocupação minha, né? Porque é uma coisa, nosso curso real, 10% das pessoas que entram são mulheres. Então é normal, é só um reflexo. Até o momento onde a gente assumiu que aquilo não era um problema só do universo, que era um problema nosso, que a gente tinha que agir em cima disso. Uma das nossas diretoras, na época, a Léa Lisboa, ela trouxe essa pauta pra gente e o que a gente fez foi sentar e ouvir a perspectiva dela e a gente tentou só dar suporte. A partir disso, a gente chegou na solução de montar um processo seletivo exclusivamente para o público feminino e isso foi incrível, sabe? A gente conseguiu driblar essa coisa de só ter 10% de mulheres no curso, então fomos buscar pessoas em outros cursos de tecnologia, abrimos muito o processo e isso mudou a cara da Titã. A gente saiu de um EJ que tinha 15 pessoas e dessas 15 pessoas 2 meninas para ter hoje um EJ que a gente tem quase 50 pessoas e a gente tem umas 15, 20 meninas. Então, é uma diferença muito grande e que eu espero que continue crescendo, sabe? Essa perspectiva de ter mais diversidade nos pontos que doem e ter uma diretoria atenta para isso.
Mas assim, eu queria te perguntar uma coisa que, por exemplo, você sentiu que faltava presença feminina na Titã e fez um processo seletivo só pra isso, né? Só que aí, o que você fez pra sair desse pensamento de tipo, será que vai ter aderência a esse processo seletivo, entende? É isso, né? A gente tinha essa perspectiva de, porra, provavelmente não vai ter gente suficiente, e a partir dessa perspectiva que a gente já tinha, que é uma realidade de engenharia de computação aqui na Federal da Bahia, a gente foi buscar soluções para isso. Então, a gente entendia o cenário, fomos buscar respostas para isso. E aí foi muito de pôr as pessoas que estavam sentindo as dores no centro da conversa. Então, a gente trouxe a Leia, que trouxe a ideia, e a gente só sentou em volta daquela dor e fomos debater soluções. Então, beleza, a gente já sabe que é possível que a gente não tenha muitas inscritas. Como é que a gente dribla isso? E além de buscar pessoas em outros cursos, a gente teve o cuidado de ter principalmente as entrevistas feitas pelas meninas que já estavam na Titã. Então, é aquela coisa da gente criar um espaço de conforto, um espaço onde as pessoas se sentem à vontade para falar. E fez uma diferença absurda, sabe? Da gente ter esse processo seletivo que foi todo pensado, e ele foi diferente nessa estrutura de ter meninas conversando com meninas para que elas se sentissem confortáveis. A divulgação foi diferente. A gente sabia do problema, a gente sabia da nossa dor, e aí não houve muita dúvida, sabe? A gente só sentou e falou, vamos resolver isso, vamos discutir como é que a gente vai conseguir resolver, e deu muito certo. Uma coisa interessante é que se você... A perspectiva da ADAPT, gestão 2021, né? É a primeira vez que a ADAPT, na gestão, né, nos 2 cargos de diretoria de marketing, desenvolvimento, vice-presidência e presidência, que ela é composta por pessoas não brancas. Então, é a primeira vez na história da EJ que acontece isso, de todos os cargos estarem ocupados por pessoas não brancas, apesar do resto da EJ ter maioria branca. Mas aí a gente entra naquela questão de quem tá entrando, como que é o processo seletivo, quem tá ocupando os cargos. Aí a gente tá com uma perspectiva agora de 2016. Ariane, como você via a ADAPT nesse sentido? E aí você pode até complementar um pouquinho da sua trajetória, igual o Luiz falou, de até chegar na empresa atual sua. Não, tô vendo o Luiz falar e eu tô achando lindo. Porque às vezes a gente esquece, falando de pessoas brancas e pessoas pretas, às vezes a gente esquece que as pessoas pretas, às vezes o racismo tá tanto ali no dia a dia que ela nem se reconhece como uma pessoa preta. E aí é doído de falar isso, mas na minha época, que eu tava lá na faculdade, eu tava na EJ, eu não tinha essa noção de que eu era a única pessoa negra ali. Mas é um negócio bizarro, porque direto você vê na internet, assim, o dia que eu me descobri preto. É, exatamente. E é bizarro mesmo, porque eu passei por uma época, depois disso, que eu sentia vergonha de falar isso. Porque eu não tinha essa noção. Eu falei, eu não tenho que sentir vergonha porque é uma coisa que a sociedade impõe pra gente. E se não for uma coisa tratada em casa, você também não tem essa noção, porque eu passei a minha vida toda rodeada de pessoas brancas ali. A minha mãe é casada com meu pai, né? Mas ele é branco, então a família dele toda é branca. E aí era eu e minha mãe, e todas as pessoas ao meu redor eram brancas. Então eu não tinha muito essa percepção. Eu lembro muito bem que eu tive essa percepção quando chegou um rapaz novo na faculdade, talvez o Marcelo até conheça o Cauê, e aí o Cauê também é um homem negro, e aí eu não lembro qual foi a piada que ele fez alguma piada comigo, assim, da gente, da nossa cor e tal, e eu falei, caraca, é mesmo, tipo assim, até a chegada do Cauê, eu era a única pessoa negra aqui, e aí parece que você começa a enxergar tudo de uma maneira diferente, porque você tá descobrindo as coisas ali, não que eu não soubesse que eu era uma mulher negra, eu sabia, mas eu não tinha noção do meu papel ali. Então, pra mim, foi um divisor de águas. Então, era o tipo de coisa que nunca nem foi cogitado e nunca nem foi falado. Não era um ponto a ser questionado, não era um ponto a ser levantado, até porque a pessoa negra que estava ali não tinha nem noção disso. Então, como é que ia surgir? Então, não teve nada, não tinha nada voltado nem para pessoas negras, nem para pessoas LGBTs, para mulheres. Tinha uma pegada, mas assim, porque eu me importava muito com isso. As minhas colegas, por exemplo, eu era diretora de desenvolvimento,
Aí tinha a Tamires, que era diretora do financeiro, e a Amanda, que era diretora-presidente. E aí tinha o Ricardo, que era diretor de marketing. Então, tinha muitas mulheres ali. E quando eu fui diretora de desenvolvimento, eu tinha uma preocupação de que não tinha mulher nenhuma ali, eu era a única. Então, eu comecei a puxar mais isso, a gente não abriu nenhum processo seletivo específico para mulher, porque naquela época a gente tinha uma evasão muito grande, então era difícil até de manter os homens na empresa, o pessoal não via muito esse valor ainda de estar numa empresa júnior, mas durante a minha gestão eu sempre puxei, assim, eu falei, gente, a gente precisa de ter mulheres aqui, e acho que na época da minha gestão a gente teve umas 3 ou 4 desenvolvedoras, assim, então foi bem legal. Mas a questão do ser negra, para mim, era, infelizmente, não tinha a percepção. Na época eu não tinha essa percepção, e se eu não tinha, o resto da empresa também não tinha, que era todo mundo branco, então não teve essa pegada, não teve essa preocupação, infelizmente. Ariane, você falou num ponto que eu acho muito interessante, né, do papel, né? Porque a gente pega a questão de representatividade negra, LGBT e não binário, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que quando a gente ocupa um cargo de gerência, um cargo de liderança, esse cargo ele tem um peso maior do que o próprio cargo em si. Porque a gente pode, na minha perspectiva, a gente pode representar alguma coisa para as pessoas que estão vindo aí, para as pessoas que estão em cargos menores que o nosso. Então esse cargo, talvez ele venha com um peso maior do que ele seja para outras pessoas. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso. Marcelo, inclusive, né, porque ele está na federação, então você tem a perspectiva geral de todas as EJs. Cara, assim, eu acho que com certeza, assim, faz todo sentido. Acho que, antes de tudo, eu posso trazer muito pela minha experiência, né? Porque, cara, assim, para eu entrar, sabe? Para eu pensar em prestar um processo seletivo das juniores, já foi muita coisa, saca? Já foi muita coisa de pensar, cara, é aqui mesmo, sabe? É lugar para mim. E foi através de, tipo assim, outras pessoas que eram, né, não tão parecidas, mas que se aproximavam um pouco mais da minha vivência, né? Estando lá dentro e tentando o processo seletivo junto comigo, que eu falei, tá, beleza, né? Tem um espaço aqui pra mim. E eu percebo muito, assim, como ser a primeira pessoa trans que é diretora da federação, das juniores, assim. Confesso que não tenho esse dado a nível Brasil, mas, assim, tenho praticamente certeza que, se não sou a primeira, sou uma das primeiras, né? E, cara, assim, eu acho que tem um impacto que é bizarro, assim, né? Porque é aquilo, né? A gente só se imagina aonde a gente consegue se enxergar, sabe? Quando você tá sonhando em estar em algum lugar, quando você tá querendo estar em algum lugar, você só vai se imaginar estando naquele lugar se você conseguir se enxergar lá, né? E, cara, se não tem pessoas ali parecidas com você não vai pensar que você pode estar lá dentro, sabe? Mas às vezes tem quem vá capinar o mato, né? Aquela que fala assim, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato, mas eu vim com facão, minha filha, e vim travar. E quando a gente olha para as EJs, assim, amigo, eu tenho observado no Médico Capixaba que, cara, é só a gente conseguir uma representatividade para depois a gente conseguir uma proporcionalidade, né? Porque até a Monique Evelyn fala muito sobre isso, né? Sobre como a representatividade ela tem a sua importância, mas ela também tem as suas limitações, né? E aí, cada vez mais a gente precisa procurar uma proporcionalidade, né? Então, tipo assim, não ter ali uma pessoa que represente o grupo, mas sim ter, enfim, né? Ter uma empresa, uma organização, um grupo, um time, qualquer coisa que seja mais ou menos compatível com o que a gente tem de composição de Brasil, né? Então, a partir do momento que a gente consegue essa representatividade, a gente vai caminhando para uma proporcionalidade muito melhor, assim, né? E aí, falo isso mesmo, tipo assim, sei lá, olhando o Médico Capixaba, sabe? Tinham EJs onde a gente via que tinha, sei lá, uma pessoa preta lá dentro, ou então uma mulher na diretoria, e aí passava 1, 2 gestões depois, a EJ tava cheia de pessoas pretas e cheia de mulheres ali dentro, porque de fato as pessoas que estavam lá dentro, elas inspiraram outras pessoas a estar lá dentro, e elas organizaram a casa também, né? Pra receber essas pessoas. Eu acho incrível isso, porque é pra gente ter noção de quanto a representatividade importa. Às vezes a gente acha que a gente não pode chegar lá porque não tem ninguém parecido com a gente lá. Então é como se aquele lugar não pertencesse a gente. Então por isso que a representatividade é tão importante. E muitas vezes a gente tá lá como primeira pessoa, e às vezes a gente enfrenta muita barra, mas a gente enfrenta sabendo que a gente tá ali pra abrir portas pras outras pessoas.
Nossa, total, Ariane. E assim, véi, me veio aqui na cabeça agora uma lembrança de um bom tempo atrás, assim, de quando eu entrei na EJ, né? E sou pós-júnior da Arquipolis, né? Uma EJ de arquitetura. Curso arquitetura na UFES aqui de Goiabeiras. E assim, pra quem não tem muita visibilidade, cara, arquitetura é um curso onde você tem uma representação feminina e LGBT muito grande, mas uma presença de pessoas negras baixíssima, baixíssima mesmo. E mesmo em um curso com tantas mulheres e tantas pessoas LGBTs, eu me questionei, tipo, sei lá, 5 vezes antes de tentar o processo seletivo da Arquipolis, porque, enfim, né, sei lá, as pessoas que foram apresentar a empresa pra mim não se pareciam tanto assim comigo, sabe? Felizmente aí, depois do PS, foi só alegria, assim, fui muito bem acolhida, então só alegria. Luiz, você que é de fora do Médio Capixaba, tá em Salvador, é mais ou menos assim aí? Como que funciona? Então, o médio soteropolitano e baiano, ele é, em sua natureza, diverso, né? Tipo, Salvador é uma cidade majoritariamente negra, mas ainda assim tem que ter um olhar mais intrínseco, sabe? Se a gente olhar por cima, se olhar os números, talvez você entenda que o movimento Defesa Júnior na Bahia, ele é incrível, ele é diverso, etc e tal. Mas falta muito quando a gente percebe sobre que empresa a gente está falando, e principalmente sobre o cluster das empresas. Como o Marcelo estava falando, tu vai falar de EJs de arquitetura? É lindo, maravilhoso, vai ter uma participação feminina, uma participação LGBT grande e tal, mas quando a gente traz EJs de engenharia, é muito diferente. Aí você já tem uma predominância de homens brancos héteros cis. E falta isso, né, da gente se enxergar nesses espaços e entender que eles são nossos. Eu, particularmente, nunca me senti confortável na Politécnica. Parece o clube do sapatênis e camisa polo, sabe? Você não se sente confortável, né? Você não se vê... você se vê muito diferente daquelas pessoas. Você se vê diferente dos professores também, que é um negócio, que é muito emblemático. Tem toda essa falta de cuidado, às vezes, de olhar mais a fundo e de se sentir confortável. Inclusive, acabei saindo do curso muito por conta disso também. Nunca entendi qual era o meu espaço ali. Mas foi uma experiência, assim, que me engrandeceu de alguma forma, sabe? Mas falando de espaço, por que você escolheu a iFood, então? Você já sabia que ela ia te acolher, vamos falar assim? Ou realmente porque era iFood, era uma empresa grande? Qual que era o pensamento? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que o processo seletivo deles, na época era o processo seletivo da Móvel, né? Então, tinham 5 empresas, eu acho. O processo seletivo era majoritariamente às cegas. Eu achei muito curioso, sabe? Você faz a primeira etapa, né, com aquelas perguntas de lógica, etc e tal, e aí tu grava um vídeo, e aí o vídeo, eles jogam um blur, então eles só ouvem o que você tá falando. Beleza, você passa dessa etapa. E aí na etapa de case, foi pelo Discord, mais uma vez, às cegas. Era só a sua voz ali, a voz do seu time. E aí foi majoritariamente assim, sabe? Até quando a gente chegou para as etapas de entrevista já com people, né, com RH, e aí já teve a parte visual, eu gostei muito disso, do processo ser às cegas, e isso me deixou muito confortável, e a minha escolha veio muito disso, sabe? E eu já conheci alguns processos da Móvel, acabei conhecendo a Móvel em 2019 no Eneja. Você é gerente da sua equipe? Qual é o cargo atualmente? O que você faz, na verdade, né? Eu sou designer de produtos. Mas você tem uma equipe para você ou você... Os times são compostos, em geral, por um gerente de produto, um designer de produto e o time de engenharia. E aí entra front e back-end. E ainda não é plenamente diverso. Logo quando eu entrei, eu falei, eu sou um cara negro do time, mas eu sabia que quem entrou comigo, na época, o processo seletivo foram 26 mil pessoas inscritas e passaram 120, 130, um negócio assim. E aí eu conheci essas pessoas que estavam passando comigo e eram pessoas diversas. Então eu sabia que era quase que como uma das primeiras ondas de mudança. Acho que um mês atrás entrou uma moça trans no nosso time de design. Eu fico cada vez mais feliz de ver cada vez mais diversidade. Gente, eu achei a única pesquisa, na verdade, que eu achei que levava em conta sexualidade e raça no mercado de TI é uma pesquisa realizada pela Preta Lab, só que é como a gente conversou, né? Poucas pessoas entrevistadas, né? Não é uma pesquisa tão abrangente quanto uma de que você leva em conta gênero, né? Mas mesmo assim, dá pra gente ter uma noção, né? Que foi uma pesquisa que abrangeu 700 pessoas em 21 estados do Brasil, e ela constatou que o quê?
58,9% são heterossexuais, presentes na empresa de TI, 7,8% são bissexuais e 10,2% são homossexuais. Então, cai muito nessa questão de se autodeclarar também, né? É uma coisa a se pensar. E tem 1% de não binário. Mesmo sendo poucas pessoas, como a gente tá, vocês dois principalmente, né, estão presentes nesse mercado de trabalho, vocês conseguem realmente saber, né, se essas pesquisas estão levando em conta a realidade, né, se não tá tendo nenhuma discrepância, etc. Eu acho que esses dados não são muito reais, justamente pelo fato das pessoas não se sentirem seguras para falar sobre a sexualidade delas. Porque depois que eu comecei a falar sobre isso, eu consigo ver que existe muito mais pessoas, porque eu me abri e aí a pessoa se sente segura para falar com você também. Então, às vezes eu tô, sei lá, num local, numa reunião, que parece que não tem nenhum LGBT ali, mas por ter um contato ou por já ter conversado com aquela pessoa, eu sei que é, mas a pessoa não se declara publicamente ou nada do tipo, porque ela não se sente segura para falar disso. E tem vários outros pontos aí, né, gente? Não é nem só o trabalho, às vezes não se assumiu para família ou esse tipo de coisa. Assim, apesar de não ser no mercado de tecnologia, né, eu concordo muito com a Ariane quando a gente fala sobre essas subnotificações, né? E acho que, tipo assim, no final das contas, é uma característica que permeia basicamente todos os dados, todas as pesquisas quando a gente fala de população LGBT. Então acredito que nesse caso não seria diferente, né? E acho que, assim, né, trago um pouco da minha experiência, assim como a Ariane trouxe também, de que, cara, não é todo lugar também, sabe? Que me sinto confortável pra, enfim, me colocar, me posicionar. E eu tenho até uma história engraçada assim, sobre isso. No meu antigo emprego, eu acabei fazendo amizade mais com um rapaz lá e em algum momento a gente tocou no assunto de vida pessoal. E aí eu me senti segura pra falar com ele, que eu era casada e tudo, com uma mulher. Aí ele falou bem assim, eu sei disso desde que a gente falou... Sei lá, ele falou, já tem muito tempo que eu sei disso, mas eu estava esperando seu momento. Eu falei, por que você sabe disso? Ele falou, porque toda vez que chegava no quesito pessoal, o seu tom de voz mudava. Você falava com certo receio, dava pra ver que você tinha medo ali. Então, é muito de se sentir segura no ambiente. Eu não tinha segurança nenhuma de falar aquilo ali. Tanto que a gente trabalhou junto por meses e eu fui falar com ele, tipo assim, muito tempo depois, porque eu não tinha segurança nenhuma. E aí ocorre muito essa subnotificação. E aí também tem a questão do contato da equipe, né? Pelo menos na Adapt, eu considero que a gente é uma EJ muito aberta para conversar sobre isso, né? Não só em questão de projeto, não só de questão de gerenciamento, qualquer coisa desse tipo que seja voltado para o mercado, né? Conversar entre os membros mesmo. Eu vejo que as pessoas aqui, pelo menos agora, né? Nessa gestão que eu tô, elas conseguem conversar muito entre si, né? Elas abaixam um pouco a guarda, né? Conseguem botar as pautas, né? Que elas estão querendo conversar, não tem esse, pelo menos ao meu ver, não tem esse receio e tal. Com o Abraão na vice-presidência, ele tem esse acolhimento muito forte, né? De conversar com todos os membros. Ele faz questão disso e é muito importante, mas vocês... A Ariane falou que ela participa do grupo de mulheres. Luiz, você participa de alguma coisa também? Então, no iFood a gente tem vários grupos, né, principalmente no Slack, e aí os grupos se organizam de forma muito independente, o que eu acho maravilhoso. Então eu participo do Orgulho Negro e do grupo LGBTQIA+. Tem grupo pra tudo, sabe? No Slack, né? O Slack é basicamente isso. Slack é basicamente grupos. Ah, meu Deus. Apaixonado pelo Slack, ele me ajuda em muita coisa. Eu acho muito legal o fato da empresa Júnior estar proporcionando esse ambiente para que quando a gente chegue no mercado de trabalho, o pessoal saiba que tem certos lugares que a gente não deveria estar ali e que a gente não deveria aceitar qualquer coisa. Toda vez que alguém me pergunta sobre alguma oportunidade, alguma coisa, eu sempre falo, olha, presta atenção, porque não é só a empresa que está escolhendo você também está escolhendo onde você vai trabalhar. E obviamente que muitas vezes a gente aceita algumas coisas porque a gente precisa, mas a gente tem que ter o entendimento de que a gente não merece estar em alguns certos lugares. Então não aceitem qualquer coisa, e quando a gente não tem esse ambiente na faculdade, a gente já vai pro mercado achando que a gente tem que se esconder ou que a gente não pode ser acolhido, e esse ambiente que a empresa Júnior está proporcionando aos membros é muito bom para que a gente já saiba, os membros já saibam que eles têm lugar e que eles devem estar no lugar que eles são acolhidos. E lembrando que o mercado de TI, ele tá precisando de muita mão de obra, então você pode realmente escolher em qual empresa você quer trabalhar. Você tá podendo escolher mesmo. Não aceitem qualquer coisa. Pelo amor de Deus.
E cara, você falou do Abraão, assim, né, e desse cuidado de conversar mesmo com a galera. E, velho, como isso é importante, né? Porque, assim, eu passando por uma experiência, assim, de médico, eu não via tantas pessoas, assim, parecidas comigo, apesar de que as que eu encontrei foram muito importantes na minha jornada, eu me mantive por 4 anos até chegar na diretoria da federação, justamente por, enfim, lideranças que me desenvolveram e que me deixaram confortável, sabe? Então, pra galera que tá ouvindo, se você, né, é uma pessoa LGBT, já fica aí o aviso da Ariane de não aceite qualquer coisa. E se você não é assim, eu acho que fica muito o recado de, cara, desenvolva e abrace intencionalmente, sabe? Essas pessoas, porque é assim também que você permite que essas pessoas se desenvolvam, sabe? Dentro dos espaços que você tá. Eu acho que, tipo assim, eu pelo menos, eu tô no 6º período da faculdade, né? E vocês já são velhos de MEG. Então, eu acho que a gente esquece que empresa júnior, ela também é lugar pra calouro, ela também é lugar pra pessoas que ingressaram na faculdade. E a gente tem que ver que muitas pessoas que ingressam na faculdade têm, 18, 19 anos. Então, é realmente um ambiente pra construir essa personalidade, essa perspectiva, essa valorização da pessoa, né? A gente tá trabalhando com pessoas que estão se desenvolvendo ainda, pessoas que não sabem se vão para realmente trabalhar nessa área, mas que pelo menos tiveram alguma perspectiva e alguma coisa chamou a atenção deles, mas a empresa júnior ela pode servir dessa porta de entrada pro mercado de trabalho, levando em conta essa juventude, né, que tá vindo. A gente me chama pro evento do MEG, porque eu entendo que o mercado tá evoluindo e essas coisas estão em pauta, mas na minha época não era a pauta, eu quero participar, me chama pro evento. Amiga, vamos trocar contatos, porque sou eu mesmo que organizo, a gente já faz isso acontecer. Sim, por favor. E assim, Hilário trouxe um pouquinho sobre, cara, a importância do MEG, né, nesse processo todo. E assim, eu acho que, como você até já trouxe, assim, o MEG ele tem uma importância crucial, porque a gente tá formando pessoas que vão ser líderes do mercado depois, sabe? Quando a gente, né, fala sobre MEG, assim, a gente fala muito sobre transformar o Brasil num país empreendedor, né? E, cara, o Brasil empreendedor que a gente tanto fala, ele não pode deixar ninguém pra trás, sabe? Então você tem que conseguir desenvolver pessoas diversas e, ao mesmo tempo, as pessoas que são mais parecidas com as pessoas que sempre estiveram no poder, você tem que desenvolver essas pessoas de forma que elas abracem outras pessoas, né? Que é desenvolver essas pessoas de forma que elas estejam ali abertas para a diversidade mesmo. Sem contar que, enfim, quando a gente olha o movimento Empresa Júnior também, a gente tem uma certa notoriedade nacional, assim, né? E uma certa influência. Então eu acho que já tá chegando, assim, a hora do MEG enquanto movimento mesmo. Começar a se articular e articular essa influência para trazer isso para dentro das universidades, né? E falar, olha só, a gente quer universidades mais empreendedoras, mas a gente também quer universidades mais diversas, sabe? Óbvio que não é o único caminho, é só um deles, né? O MEG não é o único caminho para nada. Ele é um dos caminhos para tudo. Mas eu acho que é um caminho, assim, super, super importante. Eu sinto que o MEG precisa começar a trazer isso como cultura e trabalhar da forma como é visto. Eu não sei como é pra vocês aí, mas aqui, pra pessoas que não estão no MEG, o MEG é um rolê da galera branca, tá ligado? Então, eu acho que falta muito do MEG no sentido muito organizacional. Então, Brasil Júnior, federações e núcleos sentarem, trocarem ideia e, porra, assumirem isso como uma meta, sabe? Tanta meta que bota pra gente, mas uma não vai... Pô, é isso, sabe? Tipo, porra, meta, mano. Porra, a gente gosta de meta. Bateu alto crescimento, bateu alto impacto. Beleza, velho, vamos bater meta de diversidade. Vamos bater meta de, sei lá, aproximação com calouros ou ações fora da universidade, principalmente em colégios públicos. Esse tipo de coisa, sabe? A gente é criado assim, né? É a cultura do movimento Empresa Júnior de bater meta, beleza, então vamos bater meta, vamos criar meta pra isso, sabe? Ser mais tangível, mais factível, conseguir tangibilizar o que a gente quer. Eu acho que é um negócio muito importante. E assim, até trazendo uma perspectiva de alguém que está dentro de uma organização como a Juniores, né? Que é uma federação, então é uma organização complexa. É muito disso que o Luiz trouxe, de cara, enquanto a diversidade ela não for o ponto de decisão, ela não acontece. E eu falo isso dentro dos meus processos, dentro de projetos que eu gerenciei. E mesmo sendo uma pessoa, né, uma pessoa tida como diversa, né, cara, às vezes as coisas não aconteciam enquanto eu não colocava a diversidade como ponto de decisão, saca? Porque por mais que eu me importasse, aquilo ali não saía do papel, não saía da fala, se ela não fosse o centro da decisão. O primeiro passo é a gente ter noção que isso é algo estrutural, né? Não algo que a gente vai resolver
com um processo seletivo ou com qualquer coisa momentânea, né? É algo que vai precisar ser trabalhado a longo prazo, a médio prazo, e provavelmente nunca vai poder parar, né? Sempre vai ter que ser um ponto decisório, igual o Marcelo comentou. E de pouquinho a pouquinho a gente vai avançando, né? Que esse cast é mais pra a gente fazer uma reflexão, né? Inspirar pessoas do que trazer resposta, porque, enfim, se fosse fácil a gente já tinha resolvido, né? Gente, então, pra finalizar, considerações finais de vocês sobre esse papo que a gente teve, sobre as pessoas que estão ouvindo a gente, sobre a perspectiva de vocês, né? Porque vocês estão trabalhando em empresas sêniores, vocês já passaram por isso, que o nosso público-alvo, sendo de 18 a 28 anos, estão passando, né? Ingressar na faculdade, entrar numa empresa júnior, se interessar pelo mercado de TI. Queria considerações finais de vocês para esse público. Eu vou frisar o que eu já falei. O mercado tá bombando, tem muita coisa aí. Então, gente, não aceitem qualquer coisa ou qualquer empresa. Tem vários lugares aí que te aceitam exatamente como você é. Então, não mude quem você é para você caber em outro lugar que não é seu. Procure empresas que aceitem você, aonde você possa se sentir seguro para se expressar, porque o seu trabalho também é sobre isso, você se sentir bem. Então, procure empresas que aceitem você do jeito que você é, para que você possa desenvolver o melhor trabalho e que você possa se desenvolver naquele lugar. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Ariane Matheus e no Instagram também como Ariane Matheus. Eu acho que o mais importante nessa jornada toda é, de fato, procurar ambientes onde você se sente confortável, ainda que seja um ambiente que te desafie, ambientes onde você realmente pode ser quem é, sabe? Você não tá lá só pra completar um número. E assim, falando da minha trajetória, comecei em 2014, não sabia nem o que era engenharia de computação, comecei a ouvir do movimento Empresa Júnior, fundei um EJ, deu erradíssimo, saí, fui fazer um ano de arquitetura, voltei e aí tentei de novo fundar a empresa júnior, consegui montar a Titã e hoje eu trabalho em outra coisa totalmente diferente, sabe? Não trabalho com engenharia de computação, mas eu fui procurando espaços onde eu me sentia confortável e ao mesmo tempo me desafiavam. Acho que no fim das contas é procurar onde você tá feliz, sabe? Eu tô muito feliz onde eu tô hoje. Ainda tenho muita coisa pra fazer, mas é procurar esses pequenos confortos, esses pequenos desafios e pessoas que te motivem, que são parecidas com você. E emendando, eu queria não só divulgar o meu LinkedIn, que é Luiz Ribeiro, mas o Instagram do Movimento Única, que é um movimento de empresários juniores negros, @Movimento Única, UNIKA. E aí a gente pode trocar ideia lá sobre qualquer coisa, de diversidade a easter eggs do Pantera Negra, porque eu sei todos de cor. Maravilhoso! Como Mariana e Luiz já trouxeram uma vibe mais pra galera que tá ouvindo, né, e que, enfim, se identifica um pouquinho mais com a gente, queria trazer uma mensagem pra outra galera que tá ouvindo a gente, talvez um pouco mais pra, enfim, aprender ou entender um pouco mais da realidade. E, cara, assim, se você tá ouvindo esse podcast buscando entender um pouco mais de outras realidades, eu queria deixar um recado pra você, que é: fura sua bolha o máximo de vezes que você conseguir, porque o mundo não é só isso que você tá vendo, independente do que você tá vendo. E depois disso, haja intencionalmente. A gente vive num mundo onde as pessoas são privilegiadas por um sistema, por uma organização, por tudo, de forma muito clara, assim, de forma muito intencional. Então, haja de forma intencional também contra isso. E nessa questão de furar a bolha, é uma parada de desconstrução, né, na verdade. É uma parada que vai doer, é uma parada que vai incomodar, porque é você basicamente pegar tudo que você já aprendeu na sua vida e falar: então, não é bem assim. Tá errado. Exatamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Aí você tem que... Nossa, mano, é um processo realmente de você rever tudo que você já fez e aceitar que realmente tem que mudar, tem que fazer diferente. E não é todo mundo que tá disposto a fazer isso, infelizmente. Se a gente tem que fazer esse processo pra se descobrir preto, você então... Mas enfim, foi muito chique estar aqui com vocês nesse podcast, gente. E pra quem quiser, pode me achar lá no LinkedIn como Marcelo Filho, ou no Instagram também como NMarcelos, ENE Marcelos. Excelente. E assim, gente, esse vai ser o cast de meio de temporada, né? Então, assim, mandem seus feedbacks do que vocês acharam. Podem enviar temas, então, falta mais 6 podcasts, então, dependendo do tema que vocês mandarem, a gente pode tranquilamente mudar a grade e fazer sobre esse tema. Então, a gente quer ouvir o que vocês estão achando, né, dessa trilha que a gente tá fazendo, né, que a Adapt tá fazendo no áudio agora, né? E se você quiser falar com a Adapt, você encontra a gente no Adapt Empresa Júnior, no Instagram, e adapt.info é o nosso site.
Então é isso, gente. Até a próxima semana. Falou!